Josué capítulo 6, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. E Josué tinha ordenado ao povo, dizendo: não gritareis, nem farei ouvir a vossa voz, e nem sairá nenhuma palavra de vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, e então gritareis. A arca do Senhor, pois, deu uma volta ao redor da cidade, e voltaram para o acampamento, no qual passaram a noite. Versículo 14. Assim deram outra volta na cidade no segundo dia, e retornaram para o acampamento, e desta maneira fizeram por 6 dias. E ao 7º dia se levantaram quando subia a alvorada, e deram a volta à cidade da mesma maneira 7 vezes. Somente neste dia deram volta ao redor dela 7 vezes. E quando os sacerdotes tocaram as trombetas, pela 7ª vez, Josué então disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Mas a cidade será anátema ao Senhor, ela com todas as coisas que estão nela. Somente Raabe, a prostituta, viverá, com todos que estiverem em casa com ela, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Versículo 20. Então o povo deu gritos, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E aconteceu que, quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com grande brado, e o muro caiu abaixo. O povo subiu logo à cidade, cada um em frente de si, e a tomaram. Amém? Graças a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Amada igreja do Senhor Jesus, na terça-feira retrasada, nós começamos falando sobre as 7 voltas para a conquista, baseado nesta história da queda das muralhas de Jericó. E na terça-feira retrasada nós falamos de 3 voltas. O tempo foi um pouco curto, mas nós falamos de 7 voltas para a conquista. Nós falamos da volta da consagração, a volta da santidade e a volta da paciência. Falamos dessas 3 voltas na terça-feira retrasada. E nesta noite eu quero concluir esta mensagem, falando das 4 voltas que ainda nos restam. Falando ainda dos 4 tópicos desta mensagem, aonde eu creio que Deus vai muito nos abençoar e também nos ensinar. Com essa história de Josué, aonde Deus estabeleceu algumas regras, alguns princípios, para que assim aquele povo pudesse conquistar aquela cidade, para que aquele povo quisesse conquistar aquele lugar. E assim também é nas nossas vidas. A mesma forma que Deus estabeleceu regras e princípios para aquele povo, Deus também estabelece regras para nossas vidas, para que nós possamos conquistar, derrubar as muralhas que houver em nosso caminho, em nossas vidas. Seja em qual área que for, é o Senhor que vai nos guiar, é o Senhor que vai nos ajudar, e é o Senhor que vai nos dizer como fazer. E se nós obedecermos a sua voz e a sua palavra, então nós seremos conquistadores. Nós iremos alcançar as nossas conquistas. Então, nós falamos no culto, na terça-feira retrasada, sobre as 3 primeiras voltas. A volta da consagração, a volta da santidade e a volta da paciência. E a 4ª volta que eu gostaria de falar com os irmãos é a volta da disposição. Josué capítulo 6, versículo 15, a palavra do Senhor vai nos dizer da seguinte maneira: e ao 7º dia se levantaram quando subia a alvorada, e deram volta à cidade da mesma maneira 7 vezes. Somente neste dia deram volta ao redor dela 7 vezes.
Amada igreja do Senhor Jesus, nós somos conhecedores que no primeiro dia eles deram volta na cidade uma vez. No segundo dia, eles deram volta na cidade 2 vezes. No terceiro dia, 3 vezes. No quarto dia, 4 vezes. No quinto dia, 5 vezes. No sexto dia, 6 vezes. E no sétimo dia, 7 vezes. Aqui nós paramos e analisamos a disposição daquele povo em conquistar aquilo que Deus havia prometido para eles. Eles poderiam parar no segundo dia, eles poderiam parar no quarto dia, ou talvez no sexto dia, mas eles confiaram, eles acreditaram na palavra do Senhor. Porque hoje muitos têm parado no meio do caminho, hoje muitos têm desistido por não acreditar, por desanimar, por tornar-se incrédulo, por tornar-se descrente. Mas aquele povo não. Aquele povo chegou nos 7 dias, eles deram a volta 7 vezes em volta daquela cidade. Porque eles estavam confiando na palavra de Deus, naquilo que Deus havia falado, na direção que Deus havia dado para aquele povo. Foi o Senhor que estabeleceu esta regra para o povo. Foi o Senhor que estabeleceu este caminho para o povo. Vocês vão rodear a cidade em silêncio, sem fazer barulho algum. E aquele povo obedeceu. Aquele povo creu, falou, não, se é Deus que está falando, vamos fazer, vamos acreditar. Porque o Senhor há de nos abençoar. Que o Senhor há de nos tornar conquistadores. Amada igreja do Senhor Jesus, se nós queremos conquistar as bênçãos do Senhor, as vitórias do Senhor, as maravilhas do Senhor nas nossas vidas, nós precisamos ter disposição. Precisamos ter disposição em buscar ao Senhor. Precisamos ter disposição em orar ao Senhor. Precisamos ter disposição em louvar ao Senhor. Mas não são todos que vê desta maneira, ou que fazem desta maneira. Hoje muitos já não têm mais disposição para orar. Hoje muitos já não têm mais disposição para obedecer a palavra do Senhor. Hoje muitos já não têm mais disposição para servir ao Senhor. Basta orar para a igreja. Aonde estão os crentes? Aonde estão os cristãos? Aonde que estão aqueles que dizem que servem ao Senhor? Tem muitas pessoas hoje que estão padecendo porque perderam a vontade de buscar ao Senhor, de orar ao Senhor. E não é só pessoas que estão fora das igrejas, é pessoas que estão dentro das igrejas também, que padecem porque não busca mais ao Senhor, porque não ora, porque não tem intimidade mais com Deus e não recebe mais as bênçãos do Senhor. Murmura, reclama, blasfema, mas não tem aquela disposição em buscar ao Senhor. A palavra do Senhor diz que é preciso que aquele que confie nele, aquele que crê no Senhor, aquele que tem fé nele, busca ele de todo o coração. Crê que ele existe. É preciso crer que o Senhor existe, confiar que o Senhor existe. Se nós estamos aqui hoje na casa do Senhor, nós precisamos crer que o Senhor ele existe, que o Senhor ele trabalha, que o Senhor ele faz a sua obra. Nós precisamos ter essa disposição. Imagina aquele povo, deram tantas voltas, sem falar nada, sem murmurar, sem blasfemar, não, apenas crendo na palavra do Senhor. Se você, se nós, se cada um de nós queremos ser abençoados por Deus, queremos ser abençoados pelo Senhor, nós precisamos obedecer a sua palavra. Nós precisamos obedecer os seus mandamentos. Nós precisamos pagar o preço. Se nós queremos ser conquistadores, se nós queremos conquistar aquilo que o Senhor tem, as bênçãos do Senhor para nossas vidas, nós precisamos pagar o preço. Nós precisamos deixar a zona de conforto. Nós precisamos sair do anonimato.
e servir a Deus verdadeiramente, e servir ao Senhor de todo o coração, porque com Deus não se brinca. Deus não é brinquedo para nós brincar, não. Ou nós servimos a Deus de todo o nosso coração, buscamos ao Senhor, tenhamos disposição para buscar a Deus, para servir ao Senhor sem parar, sem regredir, sem desanimar. Talvez alguém pode falar, mas vem a tristeza, mas vem a angústia, mas vem as lágrimas, mas vem o desânimo. Mas o Senhor é o Deus que enxuga as lágrimas. O Senhor é Deus que dá o ânimo. O Senhor é Deus que cura. O Senhor é Deus que liberta. O Senhor é Deus que opera o milagre. Agora, por que parar? Por que regredir? Por que parar no meio do caminho? Por que deixar o Senhor de lado? Se nós crermos, se nós batalharmos, se nós lutarmos. Nós falamos aqui na noite de domingo da ceia do Senhor, que é através das tribulações que nós veremos a glória de Deus na nossa vida, que é através da luta, através das tribulações, através das provas, que o Senhor Ele vai revelar a sua glória para cada um de nós. Assim foi com aquele povo. E se fosse nos dias de hoje? Muitos talvez iriam dizer, eu dar a volta naquela imensa cidade? 4 vezes no dia, 6 vezes no dia, 7 vezes no dia, eu vou cansar, eu vou ficar cansado, eu vou suar. Hoje muitos talvez iriam dizer isso, amada igreja do Senhor Jesus. Mas aquele povo estava debaixo da palavra do Senhor, estava debaixo da direção do Senhor, estava debaixo daquilo que o Senhor havia falado para eles. Então, se você, meu irmão, minha irmã, você quer conquistar, você quer ser abençoado pelo Senhor, obedeça a palavra do Senhor, seja direcionado por Deus e deixe o Senhor conduzir a sua vida. Se o Senhor falar, vai, vai, mas se o Senhor falar, fica, fica, mas obedeça ao Senhor, obedeça a sua palavra, obedeça a sua voz. Eles já tinham rodeado a cidade 6 vezes, 6 vezes nos 6 dias, mas agora no 7º dia eles teriam que dar 7 voltas. Já estavam próximos, já estavam perto de conquistar aquela cidade. Quantos que quando está perto de ser abençoado, desistem? Quantos que quando está perto do Senhor fazer a obra na sua vida, param no caminho, regridem, se rebeldia? Quantos, amada igreja do Senhor Jesus? Imagina só, se nós formos entrar aqui na história, alguns eruditos, alguns historiadores dizem que as muralhas de Jericó tinham mais de 4.000 metros de altura. Aos olhos do homem, era impossível aquelas muralhas caírem. Aos olhos daquelas pessoas de Josué, era impossível aquelas muralhas caírem com um grito. Mas maior é o que estavam com eles. Maior eram aqueles que tinham dado a palavra para eles, que tinham feito a promessa. Talvez os preguiçosos dissem, para que eu vou rodear a cidade, tudo isso? Para que eu vou dar tudo isso de volta? Para quê? Mas, amada igreja do Senhor Jesus, se for o Senhor que falou, se foi o Senhor que deu a ordem, se foi o Senhor que prometeu, vale a pena o esforço, vale a pena pagar o preço, vale a pena. Quando o Senhor fala, Ele faz. Quando o Senhor promete, Ele cumpre. Ainda que tenhamos que pagar o preço, ainda que tenhamos que passar pelo deserto, mas lá na frente, o Senhor, a nossa vitória vai estar nos esperando. A nossa bênção vai estar preparada.
Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos hoje não têm conquistado as bênçãos do Senhor, as maravilhas do Senhor, porque já não tem mais vontade, já não tem mais disposição, já perderam o primeiro amor, já estão contaminados pelo mundo. A palavra do Senhor diz que as más conversações corrompem os bons sussurros. Pessoas que já pagaram no meio do caminho por conversas, por coisas assim que corromperam, que se contaminou. E é isto que tem acontecido nos dias de hoje. Josué, eu acredito que para Josué não é que é problema. O Senhor já tinha falado para Josué: Josué, esforça-te. Josué, tenha bom ânimo, esforça-te. O Senhor já tinha ministrado isso no coração de Josué. O Senhor já tinha preparado a vida de Josué para isso. Amada igreja do Senhor Jesus, não tem como alcançarmos as bênçãos do Senhor, as maravilhas, as conquistas, a cura, o milagre, a libertação, aquilo que nós almejamos, sem pagar o preço, sem ter disposição, sem ter ânimo, sem ter a disposição em fazer aquilo que o Senhor está nos pedindo, nos orientando, nos ensinando. Lembre-se de uma coisa, amada igreja do Senhor Jesus: nada vem fácil. Nada vem fácil. E o que vem fácil vai embora rápido. Nada vem fácil. E o que vem fácil vai embora rápido. Mas a palavra do Senhor diz que aquilo que o Senhor faz é bom e dura para sempre. Aquilo que o Senhor faz é bom e dura para sempre. O quanto você está disposto? Olha, eu pergunto para você nesta noite, não precisa você me perguntar. Você que está aqui, você que está nos assistindo, o quanto você está disposto a lutar? O quanto você está disposto a lutar pela sua família? O quanto você está disposto a lutar pela sua vida, pela sua salvação? O quanto você está disposto a lutar pelo seu ministério, pelo seu chamado, pelos seus sonhos? Quanto você está disposto a lutar por isso? Então nós vemos aqui na luz da palavra do Senhor que a quarta volta é a volta da disposição. Foi o Senhor que falou: vocês vão rodear e no sétimo dia vai ser 7 vezes, se vocês quiserem conquistar esta cidade. Glórias a Deus, aleluia. Deus abençoa as nossas vidas, Deus abençoa a nossa disposição. Quando nós está pronto para lutar, quando nós está pronto para pagar o preço, para passar pelo que for preciso, o Senhor Ele está pronto para segurar em nossas mãos e nos ajudar a caminhar. A quinta volta, a volta da persistência. Josué capítulo 6, versículo 2 e 3. O versículo 2 e o versículo 3 diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, eu entreguei Jericó em tua mão, o seu rei e todos os seus guerreiros esforçados. Dareis, pois, vós todos os homens de guerra a volta à cidade, rodeando a cidade uma só vez, e seguireis fazendo isto por 6 dias. Glórias a Deus, aleluia. Nós falamos na terça-feira retrasada sobre a perseverança, sobre a paciência. Nós falamos sobre esta volta, a volta da paciência. Mas aqui Deus fala para Josué. Deus fala para Josué: olha, eu tenho dado na tua mão Jericó, os seus reis e todos os seus valentes ou guerreiros.
que Deus estava falando para Josué? Josué, a vitória já é sua. Josué, a cidade já é de vocês. A conquista já é de vocês. Mas para vocês chegar lá, vocês vão ter que fazer um esforço. Para vocês chegarem até lá, vocês vão ter que pagar o preço. Para vocês chegarem até lá, vocês vão ter que persistir. Vão ter que perseverar. O que é persistir? É viver em constância. É sempre estar insistindo. É sempre estar ali batalhando. Sempre estar ali lutando para algo que almejamos. Para algo que desejamos na nossa vida. Então foi isso que o Senhor falou para Josué. Se fôssemos aqui conjecturar, Deus estava falando: Josué, a cidade está lá. Já te dei a cidade, já te dei os guerreiros, já te dei os reis daquele lugar. Agora vocês vão ter que batalhar. Agora vocês vão ter que se esforçar. Agora vocês vão ter que pagar o preço para que vocês cheguem até lá. Para que vocês cheguem até a cidade. E durante 6 dias aquele povo rodeou a cidade. Por 6 dias. Amada igreja do Senhor Jesus, muitas das vezes não conquistamos as coisas na nossa vida porque não perseveramos, porque desistimos, porque paramos, porque deixamos de crer, deixamos de confiar, deixamos que a incredulidade ela adentre o nosso coração. Deixamos que a insegurança ela entre no nosso coração e roube a nossa esperança. Roube a nossa esperança que nós temos no Senhor. Quantas vezes começamos algo e paramos? Quantas vezes começamos algo com aquele entusiasmo, com aquela alegria, com aquela energia, com aquele vigor e paramos, estagnamos, desanimamos, perdemos a alegria, perdemos o foco. Glórias a Deus, aleluia. Quantas vezes, amada igreja do Senhor Jesus, seja na nossa carreira ministerial, seja na nossa vida material, quantas vezes começamos e paramos? Quantas pessoas às vezes começam a trabalhar, param, começam a estudar, param? Quantas pessoas exercem o seu chamado na obra do Senhor, mas param, desanimam? É isto que a palavra do Senhor quer nos ensinar nesta noite, que nós precisamos perseverar, que nós precisamos persistir, porque a vitória o Senhor já tem nos dado, a bênção o Senhor já tem nos prometido, mas nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar, nós precisamos lutar. Glórias a Deus, aleluias. Amada igreja do Senhor Jesus, a persistência, a perseverança é a volta daqueles que não desistem. Aqueles que não desistem, eles são perseverantes. Aqueles que não desistem, eles são persistentes. Aqueles que não desistem, eles alcançam no Senhor as suas maravilhas. Glórias a Deus, aleluia. Quando olhamos aqui então para Josué, eu acredito que Josué reúne, a palavra do Senhor não diz, mas eu acredito que Josué fala assim para o povo: olha, se nós tivermos que dar 6 voltas, nós vamos dar. Olha, se nós tivermos que dar 10 voltas, nós vamos dar. Se nós tivermos que dar 20 voltas, nós vamos dar. Porque aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Porque aquele que falou é fiel para cumprir, é fiel para fazer. A palavra do Senhor não diz, mas imagino eu, Josué, falando com o povo. Josué dando ânimo para aquele povo: olha, pessoal, se tivermos que dar, seja lá quantas voltas, nós vamos dar. Porque Deus já entregou a cidade nas nossas mãos.
porque o Senhor já entregou a cidade nas nossas mãos. Amada igreja do Senhor Jesus, o Senhor fala conosco nesta noite. O Senhor, Ele fala conosco através da palavra dEle. O Senhor já entregou a sua vitória para você. O Senhor já entregou a sua bênção para você. O Senhor já entregou o seu milagre para você nesta noite. Mas você precisa perseverar. Você precisa persistir. Você precisa continuar confiando. Você precisa continuar tendo disposição em servir ao Senhor, em orar ao Senhor, em clamar, em buscar, em ter comunhão, em ter intimidade. O Senhor está falando conosco nesta noite, através da sua palavra. A sexta volta foi a volta da fé. Josué capítulo 6, versículo 3 ao 5, a palavra do Senhor diz: darei, pois, vós, todos os homens de guerra, a volta à cidade, rodeando a cidade uma só vez, e seguireis fazendo isso por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de jubileu diante da arca. Mas no 7º dia vós darei a volta à cidade por 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E acontecerá que quando for tocado prolongadamente o som da trombeta do jubileu, e quando ouvires o som da trombeta, então todo o povo gritará com grande voz, e o muro da cidade cairá abaixo, e todo o povo subirá por ele, cada um em frente de si. Glórias a Deus, aleluias. Algo que é importante aqui nós lembrarmos é que tudo isso que Deus falou, Deus não falou para o povo. Deus falou primeiramente para Josué. Deus falou para Josué. Nós vemos no versículo 2 que a palavra do Senhor diz: então disse o Senhor a Josué. Então o Senhor falou primeiramente para Josué. Olha que algo interessante aqui, igreja. Essa volta da fé é uma das voltas mais difíceis. Sabe por quê? Porque o povo teria que acreditar nas palavras de Josué. Porque Deus falou com Josué e Josué falou com o povo. Quantos, talvez aqui vou conjecturar, quantos talvez não zombaram de Josué? Quantos talvez não deram risadas? Quantos talvez não murmuraram, não blasfemaram quando Josué falou, quando Josué transmitiu a direção que o Senhor havia dado para ele? Não foi assim lá com Noé? Quando Noé estava construindo a arca? O povo zombou, o povo blasfemou. E aqui com José? Nós entendemos que algo aqui que foi mais difícil foi o povo dar crédito à palavra de Josué. O povo dar crédito, o povo teria que acreditar nas palavras de Josué. Deus falou para Josué: já te entreguei a cidade. Já te entreguei Jericó. 6 dias rodeando, 7 voltas no 7º dia. O Senhor já tinha dado para Josué a palavra. E o Senhor disse: e todos vocês irão gritar, e os muros vão cair. Amada igreja do Senhor Jesus, hoje o povo não tem dado crédito mais aos homens de Deus, aqueles que pregam a palavra verdadeiramente, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, aqueles que têm o chamado do Senhor na sua vida. Hoje estamos vivendo uma época muito difícil, aonde as pessoas se ofendem, aonde as pessoas se rebeldiam pela palavra pregada, pela palavra que é ministrada, pela palavra que sai diretamente do altar do Senhor.
não tem dado mais, as pessoas hoje não têm dado mais crédito à palavra de Deus. Não tem dado mais crédito àqueles que o Senhor, Ele tem levantado na face desta terra. Agora eu pergunto para nós aqui nesta noite, e se nós estivéssemos no meio daquela multidão? Será que nós iríamos acreditar nas palavras de Josué? Será que nós iríamos reclamar? Será que nós iríamos chamar ele de louco? De doido? Quantos talvez deram risadas, zombaram de Josué? Quantos talvez olharam para Josué e disseram: o que esse homem está falando? Olha o tamanho dessa cidade. Eu rodear, né, em volta dessa cidade? Eu dar a volta nessa cidade para quê? Vai saber, talvez alguns falavam, vai saber se é Deus mesmo que falou para Josué? Vai saber mesmo se é Deus que falou isso que ele está falando? Olha só. E se nós estivéssemos ali no meio daquela multidão? Será que nós iríamos aceitar o desafio? Segundo a palavra do Senhor. Tudo isso parece loucura, né? Quando nós olhamos. Tudo isso parece loucura, né? Quantas vezes nós contamos os nossos sonhos para as pessoas? Elas dão risada na nossa cara. Quantas vezes nós contamos os sonhos para as pessoas? Elas riem, elas desacreditam, elas até zombam de nós. Quem nunca? Quem nunca contou um sonho, um desejo para alguém aqui e a pessoa riu da sua cara? A pessoa zombou? A pessoa até mesmo talvez joga praga, né? Dizendo que não vai acontecer, dizendo que não vai realizar. Quantas vezes? Se fôssemos aqui falarmos, se fôssemos aqui testemunhar disso, ficaríamos aqui a noite inteira. Ficaríamos aqui a noite inteira. Quantas vezes eu falei para as pessoas que eu queria ser pastor, que eu queria dirigir uma igreja? Quantos que deram risada na minha cara? Pessoas que chegaram a falar: se um dia o Mateus for pastor, eu não congrego na igreja dele. Pessoas que chegaram a murmurar por causa de um sonho, por causa de um chamado. E olha onde nós estamos hoje aqui. O Senhor fez, o Senhor cumpriu o sonho, o desejo, o chamado. Por isso a palavra do Senhor diz que muitos irão ver, irão crer, irão temer as maravilhas do Senhor. Irão ver, irão crer. Quantas vezes, quantos sonhos que o Senhor Ele fez. E se fôssemos talvez olhar para as pessoas, olhar para aqueles que estavam ao nosso redor, não teríamos conquistado, não teríamos alcançado as maravilhas do Senhor, não teríamos alcançado as maravilhas de Deus, não teríamos visto. Eu olho para essa igreja, eu vejo aqui tantas coisas que um dia eu sonhei em ter, em ver aqui nesse lugar. E olho para a igreja hoje e vejo quantas coisas que eu sonhei e hoje eu vejo aqui. Sonhos talvez de outras pessoas, mas que o Senhor realizou no nosso tempo, na nossa geração. O meu avô dizia que toda igreja que ele abrisse, ele queria ter um computador. Quantas vezes eu ouvi ele falar isso?
Hoje nós tem 3. Ele queria 1. Hoje nós tem 3, 1 ali e 2 aqui. Ó. Ele dizia que queria ter um data show. Tá aí, ó. Um púlpito de vidro. Era o sonho. As bandeiras. O altar. Quantas vezes nós sentamos aqui nessa frente e falamos que nós ia fazer um altar aqui de parede a parede? Era sonho, está aqui. Olha esse forro. Quantas vezes esse forro foi sonhado? Quantas vezes esse forro aqui passou em sonhos? Quando nós menos imaginou, Deus preparou o forro desta igreja. Depois de 27, 28 anos sonhando, o Senhor preparou. É sonhos. É sonhos. As cadeiras desse púlpito, quantas vezes eu sonhei com elas? Elas estão aqui. Elas estão aqui. Amada igreja do Senhor Jesus, se fôssemos olhar para as pessoas ao nosso redor, nós não sonharíamos. Nós não iríamos realizar os nossos sonhos. Nós não iríamos conquistar os nossos sonhos. Quantas vezes sonhei com pessoas para nos ajudar. E hoje temos aí nossos obreiros. Sonhei em dar continuidade nesta obra, hoje estou aqui, dando continuidade nesta obra. Passei por um momento difícil, passei. Mas todo obreiro ele é provado. Todo obreiro ele passa pelo vale. Todo obreiro ele começa, mas ele passa pelo vale, mas ele levanta. E o Senhor restaura ele. Era um sonho. No aniversário da igreja em 2021, nós fizemos a entrada das bandeiras. Quem lembra aqui? Era um sonho fazer aquela entrada com as bandeiras. Tantos lugares que eu vi, eu falei, um dia eu vou fazer ainda. Um dia eu vou fazer. E no aniversário da igreja em 2021, os irmãos entraram aqui com a bandeira, ao som do hino nacional. É sonho, irmãos. É sonho. Sonhe. Ouse sonhar, seja como José. Sonhe. Ainda que as pessoas olhem para você e digam que não vai acontecer, que é loucura, que isso não vai para frente. Não olhe para o que as pessoas estão dizendo. Não olhe para o que as pessoas estão falando. Não olhe. Continue sonhando, como José sonhou. Quantos sonhos realizados, quantos sonhos conquistados. Talvez o sonhador não está mais aqui em nosso meio, mas o sonho ele aconteceu. Com José também foi assim. José conduziu o povo, mas José não entrou na terra prometida, mas o povo entrou. O povo entrou. Quantas promessas que foram feitas lá atrás. E hoje o Senhor está se cumprindo nos nossos dias de hoje. O Senhor está cumprindo nos nossos dias de hoje. Quantas pessoas que colocaram a mão na minha cabeça dizendo que eu ia ser um pregador, eu não entendia. Era criança. Não entendia ainda. E a palavra do Senhor aqui se cumpriu. Aquilo que o Senhor falou, ele se cumpriu. Amada igreja do Senhor Jesus, sonhe. Não deixe de sonhar. Tenha fé. A palavra do Senhor diz que, lá em Coríntios, que a palavra do Senhor para muitos é loucura. O que Deus faz para muitos é loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus manifesto nas nossas vidas. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus manifesto sobre as nossas vidas. Caminhar com o Senhor, caminhar com Deus, é crer. É crer. É muitas das vezes colocarmos a nossa confiança acima da esperança. É muitas das vezes crer contra a esperança. Temos esperança? Temos, mas também precisamos crer. Também precisamos confiar. Glórias a Deus, aleluias. No livro de Romanos, a palavra do Senhor diz,
no capítulo 4, versículo 17 ao 21, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como os que já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito Pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Quem era esse? Abraão. Abraão, que o Senhor chamou, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um caminho que eu te prometi, para um lugar que eu te tenho prometido. Abraão já era de 100 anos. Sara não podia ter filho, ou melhor, já era de idade avançada. E através da fé Abraão creu. Então, amada igreja do Senhor Jesus, a sexta volta é a volta da fé. Aquele povo, aquela multidão teve fé. A partir do momento que eles ouviram que Josué disse o que Deus havia falado com Josué, aquele povo falou, não, então eu vou ter fé. Então eu vou crer. E eles creram, eles acreditaram. Eles deram as voltas em volta da cidade. Hoje, nos dias de hoje, nós estamos neste mundo e nós vivemos neste mundo pela fé. É porque a palavra do Senhor diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Porque pela fé, porque andamos por fé e não por vista. Nós lemos aqui em Romanos que Abraão não duvidou da promessa de Deus, mas através da fé ele foi renovado, ele foi fortalecido. Através da fé ele creu que o Senhor havia de abençoar. Olha só que maravilha. Então o que o Senhor promete, Ele é poderoso para cumprir. O que o Senhor fala, Ele é poderoso para fazer na sua vida. Para terminarmos, a sétima volta, a volta da palavra profética. Josué capítulo 6, versículo 20. Josué capítulo 6, versículo 20. A palavra do Senhor diz: então o povo deu gritos, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E aconteceu que quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado, e o muro caiu abaixo. E o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Glórias a Deus, aleluia. Amada igreja do Senhor Jesus, o que Deus ensinou para aquele povo é que através dos seus lábios, que através da sua boca, a sua fé iria ser exercida. A sua fé iria ser exercida naquele lugar. E nesta noite você vai liberar a sua fé através da sua boca. Nesta noite você vai exercer a sua fé através da sua boca. Jesus, olha só que interessante no Novo Testamento. Jesus falou com uma febre. Jesus falou com uma figueira. Jesus falou com tantas circunstâncias, com tantos momentos. E nesta noite você vai falar com as suas muralhas. Nesta noite você vai falar com aquilo que está no seu caminho e que vai cair por terra, em nome de Jesus. Aquelas muralhas caiu. Aquelas muralhas o povo gritou e caiu. E através da fé daquele povo eles conquistaram aquela cidade. Através da voz profética. Lembre-se o que está escrito no livro de Marcos, capítulo 11, verso 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer
que fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, se você crer de todo o seu coração, se você acreditar, assim será feito. E nós lemos lá no livro de Hebreus que pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Glórias a Deus, aleluia. E nesta noite eu quero profetizar na sua vida que aquele muro que te impede, aquela muralha que te impede de você alcançar as bênçãos do Senhor, as maravilhas do Senhor na sua vida, nesta noite elas caem por terra em nome de Jesus. Elas caem por terra em nome do Senhor Jesus. Amém?